Amém? Eu gostaria que você já fosse abrindo comigo lá em Lucas capítulo 14. Amém? Lucas 14. Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Amém? Amém, irmãos? Na semana passada a gente começou uma mensagem em que eu comecei a falar a respeito de perdas e ganhos nas nossas decisões. Amém? E a gente, ao conversar sobre isso na semana passada, eu passei para vocês que quando se trata de decisões, irmãos, nós não temos um meio termo, né? Não existe um campo neutro para as suas decisões, em que você fica neutro dos resultados, digamos assim. Amém? Decidir ou não decidir é a mesma coisa. Amém? E não decidir também é uma decisão. Amém? Quem lembra disso? A indiferença, né, a negligência na hora da escolha também é uma decisão. Amém? E ela vai contar resultado provavelmente negativo, né? Não digo que 100%, mas as nossas negligências na hora de escolher, elas contam normalmente como um resultado negativo lá no resultado das nossas escolhas, né? E quando nós escolhemos por Cristo, irmãos, amém? Quando nós assumimos esse sacrifício e nos tornamos filhos, é óbvio que com ele vem os benefícios, né? É o que torna o evangelho atraente. Amém? O conceito de não estarmos mais condenados ou não destinados ao inferno. Amém? A salvação, a graça, a misericórdia de Deus através de Cristo. Mas até mesmo essa escolha, entre aspas, irmãos, por Cristo, ela também implica em perdas. Amém? Porque a gente está escolhendo algo totalmente diferente ao que nós vivíamos antes. Amém? Como seres humanos. A Bíblia fala constantemente que o homem sem Deus está contra Deus. Amém? E não é um contra assim, irmãos, do tipo indiferente simplesmente. Algumas pessoas são assim, irmãos. Elas não têm nada contra a fé, contra a religião. Elas dizem que não tem nada contra Deus. Amém? Quem já ouviu isso? Você escuta isso constantemente. Não tem nada contra Deus, eu não sigo, mais respeito. Mas o que a pessoa sem Deus não entende, irmãos, e que provavelmente não entende por não ler a Bíblia e não se alimentar dela, não aprender dela, é que não existe isso, irmãos. O homem sem Deus, ele está em rebelião contra Deus. Amém? A Bíblia deixa isso muito claro. O homem sem Deus está não somente contra, mas ele odeia as coisas que vêm de Deus. Amém? Tanto que ele precisa ser alcançado. Ele precisa de que Jesus estenda a mão para ele lá no fundo do poço, né? Estenda a mão e traga ele para cima novamente, para que ele possa respirar. Amém? Para que ele possa ver. Por isso que o salmista vai dizer: abra os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, ele está dizendo: Deus tem maravilhas, coisas boas, mas eu não consigo enxergar enquanto o Senhor não abrir os meus olhos. Amém? Então o homem sem Deus, ele não está simplesmente indiferente a Deus. A Bíblia trata disso como um homem que odeia as coisas que vêm de Deus, as coisas que vêm do alto. Amém? E se faz contra as coisas que Deus tem para os homens. E essa indiferença, irmãos, muitas vezes a nossa incapacidade de escolher diante das decisões implica em resultados negativos, na maioria das vezes, né? Então, quando nós escolhemos por Cristo, irmãos, para alcançar os benefícios, a gente precisa encarar as perdas. Amém? Aquilo que a gente precisa, de certa forma, deixar para trás. Amém? Na maioria das coisas são coisas ruins, são coisas negativas, mas às vezes também coisas boas, irmãos. Porque nós estamos constantemente renunciando, nós estamos constantemente abrindo mão, muitas vezes, de sonhos, desejos, projetos, quando a gente encara outros propósitos, né? O que faz parte, irmãos, faz parte da sua caminhada. Nem tudo é conforme você gostaria que fosse. Amém? Se fosse assim, seria tão fácil, né? Mas é que muitas vezes Deus tem planos diferentes. Muitas vezes você arquitetou coisas, planejou coisas, e Deus tinha coisas completamente diferentes. E quando elas se encaixam na sua vida, você entende: realmente era melhor. Realmente foi melhor assim. Ou realmente está sendo melhor assim, porque afinal de contas Deus sabe de todas as coisas. Amém, irmãos?
Mas essa escolha por Cristo envolve perdas e ganhos. E eu gostaria então de tratar, irmãos, desses custos, amém? Que eu falei na semana passada. O custo de seguir Jesus. Eu gostaria de tratar de 3. E o primeiro nessa noite, irmãos, é o custo do amor. Amém? Amar a Deus custa algumas coisas. Amém? Principalmente, irmãos, porque nós temos dificuldade de entender o amor de Deus, de assimilar o amor de Deus, porque o amor de Deus é perfeito. Amém? Por mais que amar seja uma coisa boa e nós nos esforcemos nisso o tempo inteiro para amar aqueles que estão à nossa volta, irmãos, mesmo assim a Bíblia pretende que a gente aprenda a amar como Jesus nos amou. Amém? Ou seja, é um patamar mais alto, é um padrão mais alto de amor, é o aperfeiçoamento em amor que a Bíblia fala. Amém? Então, obviamente, irmãos, quando você escolhe seguir Jesus, Deus espera que você o ame completamente. Jesus mesmo disse: com toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Ou seja, amar a Jesus Cristo vai te custar tudo. Amém? Tudo. Você acabou de cantar aqui: como eu te amo, como eu te quero, a minha vida eu te consagro. Amém? Tudo. Vai custar tudo. Eu estava, quando o Telio cantava essa canção, lembrando de Sansão, o voto que a mãe dele tinha feito com Deus, e que é o voto do nazireu. Amém? Uma pessoa separada, ele não cortava o cabelo, ele não tomava vinho, enfim, porque ele tinha uma vida consagrada ao Senhor. No momento em que ele quebrou esse voto, a Bíblia diz que as coisas desandaram na vida dele, e ele perdeu a força que ele tinha. Amém? Acho que vocês conhecem a história de Sansão, assim, né? Pelo menos uma historinha meio que de criança, assim, se contava nas escolas bíblicas. Amém? Mas ele tinha esse voto, e quando ele deixou de ter a sua vida consagrada ao Senhor, ele perdeu tudo que ele tinha. E o fim dele, por mais que ele tenha cumprido um propósito, o fim dele foi meio que trágico, porque ele tinha aberto mão de algo precioso. Amém? Que era a sua consagração de vida. Então amar a Deus implica algumas coisas, irmãos, e são decisões que nós tomamos constantemente, desculpa. Leia comigo a partir do verso 25, irmãos, de Lucas 14. Vamos ao primeiro custo, então, o custo do amor. Verso 25, irmãos. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, ou seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, ou até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, não tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem à frente com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O sal certamente é bom, mas se o sal se tornar insípido, como restaurar-lhe o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para um monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, irmãos? O custo do amor. A primeira demanda aqui, então, irmãos, a primeira exigência imposta por Jesus Cristo aos seus seguidores é de que há um certo tipo de amor que ele espera. Amém? Há um certo tipo de amor que deve ser destinado, irmãos, àquele que agora se tornou o nosso Senhor e Salvador. Amém? Jesus espera, irmãos, que ao ter salvado a sua vida você entenda isso. Amém? Que é necessário que você o ame. Nós já falamos muito de amor aqui, irmãos, desde que nós começamos a igreja. Amém? É um assunto obviamente complexo. Nós já falamos da afirmação lá em 1 João, Deus é amor. Amém? Do que Jesus se refere como amor no Sermão do Monte. Amém? Então eu não quero me ater de novo a coisas que a gente já falou. Mas eu lembro de ter deixado bem claro para vocês, irmãos, que existe um padrão de amor.
Amém? Existe um padrão de amor perfeito, que é o amor que dá vida. Amém? Que é o amor que se sacrifica, que é o amor que visa primeiramente o bem do outro em detrimento do seu. Amém? Esse é o amor de Cristo por nós na cruz, irmãos. Amém? É o que fica bem claro, é o amor de sacrifício. Ele escolheu renunciar à sua própria vida porque te amou. Amém? Amém? Ele escolheu renunciar, abrir mão da sua própria vida, encarar a cruz, encarar o sofrimento, encarar a dor por amor. Amém? E nós precisamos aprender a amar assim, porque muitas vezes, irmãos, até mesmo aquilo que nós chamamos de amor é carregado de egoísmo. Eu lembro que já disse aqui para vocês, no Sermão do Monte, lá em 1 João, em que a gente fala a respeito de Deus ser o amor. Eu lembro de ter deixado bem claro, irmãos, que nós só aprendemos a amar quando entendemos o amor de Deus. Amém? Nós só aprendemos a amar da maneira correta quando aprendemos a amar como Deus amou. Porque, irmãos, até mesmo aquilo que nós chamamos de amor muitas vezes é carregado de egoísmo. Porque no momento em que você precisa escolher amar alguém em detrimento da sua própria vida, sem você entender o amor de Deus, você vai escolher a si mesmo e não o próximo. Você vai escolher salvar a sua vida e não se sacrificar pelo outro. Você vai escolher aquilo que é melhor para você. E eu digo isso nas pequenas coisas, irmãos. Quem nunca discutiu a respeito de um almoço, de uma janta? Amém? De como queria o recheio da pipoca, não é, Brando? Amém? Se doce ou se salgada. Porque nós temos preferências. Amém? E eu digo isso nas pequenas coisas. Obviamente isso não vai mudar a vida de ninguém. Mas às vezes tem pessoas que brigam por causa de pequenas escolhas. Porque ao escolher, não pensam no outro. Pensam em si primeiramente. Amém? Por isso que a Bíblia faz alertas. Amém? Pense primeiramente no próximo, em detrimento de você mesmo. Mesmo que você tenha que se rebaixar, mesmo que você tenha que considerar a sua vida como inferior, mas pense primeiro no outro. É assim que Deus espera que nós o amemos, irmãos, como prioridade. Amém? No momento em que você tiver que escolher coisas que são, digamos assim, que seriam suas prioridades, você escolhe amar o Senhor. Amém? Porque Ele está, ou pelo menos deve estar em primeiro lugar. A nossa ideia de amor, irmãos, eu estava pensando agora, quando o Taylor puxou essa canção, eu me lembrei de uma coisa. A nossa ideia de amor, irmãos, ela em nada tem a ver muitas vezes com o que é o amor realmente. Por isso que eu digo, a gente precisa aprender a amar como Deus, porque Ele é o padrão para moldar todos os outros amores da sua vida. Eu e a Brenda esses dias olhando uma novela lá em casa, irmãos. E daí tinha um moço, né? E o moço, ele tinha duas pretendentes. Pretendentes não, ele gostava de uma que não gostava dele, não estava nem aí para ele. E tinha outra que gostava muito dele e queria se casar com ele, mas ele gostava da outra que não gostava dele. E daí estava essa coisa assim, essa indecisão. Daí em um determinado momento ele falou bem assim: eu só consigo pensar na outra, ela não gosta de mim. E tem essa aqui que está do meu lado. Olha só. Ele disse bem assim: ela é bonita, ela é inteligente, ela é de uma boa família e ela gosta de mim, ela quer casar comigo, mas eu ainda gosto da outra. Não era nem só uma questão de atração. Ele disse, ele enumerou qualidades da mulher. Ela é bonita, ela é inteligente, amém, ela tem uma boa família, ela gosta de mim, mas eu prefiro a outra. Todas aquelas qualidades, irmãos, amém, que poderia sim evoluir para um grande amor, ele estava negligenciando por alguém que não gostava dele. E essa ideia de amor, irmãos, é uma ideia meio romântica, meio Hollywood, né, meio cinema, de sempre buscar o amor através da paixão, né? Através daquilo que arde, que tem mais fogo ou que é mais atraente. E muitas vezes, irmãos, a gente renega algo que poderia ser um amor verdadeiro. Na novela em questão, porque é uma novela de época, choca muito o fato de, tipo assim, os pais na época arranjavam casamentos, né? Não sei se é da sua época aqui, do pai, da mãe, acho que já ainda não, mas, né, quem sabe uns 100 anos atrás ainda era assim, em que os pais arranjavam casamento. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, irmãos, enfim, amém? Mas o que você via muito na novela ali era a constante discussão. Eu e seu pai,
não nos amávamos ou não nos conhecíamos quando casamos. Mas a partir do momento que nós casamos, a gente aprendeu a amar. Porque amar é uma escolha. Amar é uma decisão. Eu não estou dizendo que a questão da atração, da beleza não seja importante. Não é isso, irmão. Amém? Mas é porque nós preservamos um tipo de amor que muitas vezes não é real, que tem mais a ver com paixão do que amor. Amém? Porque amor implica tomar decisões, irmãos, abrir mão, amém? Escolher prioridades. Aquele homem tinha predicados para falar a respeito daquela mulher. Ela é assim, assim, assado. Parecia a pessoa perfeita, mas ele não queria ela, porque na cabeça dele, ele amava outra pessoa. E se ele amasse outra pessoa, ele não conseguiria ser feliz com ela, mesmo ela gostando muito dele. O que ele estava querendo dizer com aquilo? Eu não quero aprender a amá-la. Eu não quero aprender com isso. Eu não quero decidir amá-la. Eu estou seguindo uma paixão. Essa primeira demanda estabelecida por Jesus, irmãos, que a gente lê no verso 26. Leia comigo de novo. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. A primeira demanda aqui, irmãos, estabelecida por Jesus, como predicado para segui-lo, é o amor. Amém? Mas não um amor em geral, irmãos. Um tipo de amor mais específico, semelhante ao que ele teve por nós. Como eu comecei dizendo, o amor sacrificial. Amém? Quem lembra da história de Pedro e Jesus lá? Pedro, tu me amas, Eu já falei isso para vocês. A forma como ele responde não era o que Jesus queria ouvir. Pedro respondia: Senhor, apenas gosto. Eu não sei te amar ainda da forma como o Senhor espera. Mas a gente sabe que Pedro foi restaurado, irmãos. E um dia ele amou tanto o Senhor que deu a sua própria vida. Mas naquele momento ele ainda não sabia amar como Jesus o amaria ou o amou na cruz. Amém? Jesus espera um certo tipo de amor, irmãos. Um amor específico. Amém? Que vai além das palavras. Ele mesmo diz: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante. Amém? Basicamente dizendo assim, esse povo fala de mim, esse povo diz que gosta de mim, esse povo respeita o que eu falo, esse povo até tenta seguir o que eu falo, mas seu coração ainda está distante. Ainda não está totalmente entregue, ainda não me tem como prioridade. Muitas pessoas abandonaram Jesus no meio do caminho, irmãos, ou deixaram de segui-lo, ou simplesmente receberam uma bênção e foram embora, ou voltaram para os seus afazeres simplesmente, ou abandonaram a vida. Muitas pessoas faziam isso, porque não entendiam que Jesus exigia um certo tipo de amor, amém? Que o tem como prioridade, acima de todas as outras coisas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Irmãos, por que isso, irmãos? Por que Jesus fala dessa forma? Porque algumas pessoas, irmãos, e inclusive nós, muitas vezes, quando nos achegamos ao Evangelho, quando nos achegamos à igreja, amém? A gente vai aprendendo com o tempo. Porque, irmãos, às vezes a gente pode amar um Deus que a gente imagina que é, ou que a gente construiu na nossa mente. A gente pode amar um Deus, irmãos, as pessoas podem amar um Deus que elas imaginam ou que elas construíram no seu intelecto. Eu penso que Deus é assim, eu penso que Deus é assado. Irmãos, isso é muito característico do ser humano, O mundo está repleto, irmãos, de pessoas que amam uma ideia que elas mesmas criaram de Deus. Amam uma ideia de Deus que realmente não é verdade, ou que não é quem Ele realmente é. Eu sempre digo para vocês, irmãos, e até nós estamos pregando nisso no domingo, é importante saber o que Jesus tinha para dizer sobre si mesmo. Amém? Eu me lembro que quando eu comecei a série de mensagens aqui, no primeiro domingo, eu até perguntei para vocês se vocês não ficariam tristes que alguém saísse por aí falando alguma coisa de vocês que não é totalmente verdade. Amém? É claro que nós vamos ficar tristes, irmãos, se alguma pessoa começa a falar algo de nós que não é verdade, e nem ao menos veio até nós para nos perguntar se aquilo era ou não era verdade, e simplesmente saiu espalhando, e aquilo era mentira. Ninguém gosta disso, irmãos. Deus espera que a gente o conheça, para que a gente possa entender quem Ele é. Porque, irmãos,
Deus pode nos frustrar muitas vezes. Não porque Ele é imperfeito, mas porque nós não o conhecemos muito bem. E muitas vezes a ideia que nós criamos de Deus, irmãos, e eu sempre falo isso para vocês aqui, o que as pessoas dizem de Deus é uma frase clichê: Deus é ou não é? Deus é amor. Mas não entendem o amor de Deus. Quando chega na hora do amor de Deus corrigir, elas dizem: esse Deus não é amor, Ele está me impedindo de fazer o que eu quero. Né? Quando a Bíblia diz assim, que Deus corrige o filho que ama, aquela pessoa que tinha uma ideia de que Deus era amor, passa a achar que Deus está errado. Porque afinal de contas Ele não valida o meu comportamento ou o meu estilo de vida. Eu vejo isso, irmãos, muito nas pessoas que chegam à igreja com pecados sexuais, enfim, especialmente a questão da homossexualidade. E isso é uma tarefa difícil, irmãos. Entender que Deus te ama, mas não significa que Ele necessariamente vai amar o seu comportamento. Vocês estão entendendo isso? E muitas pessoas não conseguem seguir. O pecado da homossexualidade é um pecado como qualquer outro, irmãos. Amém? Como qualquer pecado heterossexual. Eu disse aqui na semana passada que usufruir da vida de solteiro, irmãos, não é um direito, é pecado. Amém? Esses dias eu vi na internet uma menina que colocou assim, crente não fica. E ela repetia: crente não fica. Irmãos, você tem que ver de crente indignado com aquilo. Como assim? Tem que fazer um test drive. Se eu não conhecer, como que eu vou casar com a pessoa? Como que eu vou saber se eu amo ela? Você está vendo? Que eu comecei a falar aqui a questão do amor. Irmãos, não é um direito da pessoa ficar ou usufruir de vida sexual antes do casamento. Não é um direito, é um pecado. Amém? Só que muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso. Então, na questão dos homossexuais, por exemplo, irmãos, muitos não conseguem lidar com isso, né? E não conseguem porque não entendem o pecado. Como eu disse, o pecado da homossexualidade, irmãos, é um pecado como os pecados da heterossexualidade. Você precisa lidar. Você precisa lutar contra ele. Você precisa resistir às tentações. Amém? Um homem heterossexual, irmãos, ele precisa, quando ele é casado e quando ele é solteiro também, ele precisa lidar com o desejo de ter outras mulheres que não a sua. Amém? É ou não é verdade? Amém, né? O homossexual é a mesma coisa, irmãos. Ele precisa lidar com um pecado que é o desejo de ter relações com alguém do mesmo sexo. É pecado, pecado é pecado. Amém? Ele poderia aprender a lidar com aquilo e matar a carne, mortificar o pecado. Mas muitos não conseguem, irmãos. E porque muitas vezes há preconceito dentro da igreja. E ao invés da igreja acolher e praticar o amor de sacrifício de Jesus e ensinar, a igreja taxa ele como um endemoniado, né? Tenta tirar todo que é tipo de espírito imundo que há na vida dele, e a pessoa vai embora, quando na verdade ela só precisava ser amada e entender que isso é pecado. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Amém? Então muitas vezes a gente fantasia histórias a respeito de Deus, irmãos, que não necessariamente são verdades, né? E daí a gente faz aquilo que a gente faz com qualquer outra coisa na nossa vida, né? Se Deus não for assim, ou se Deus não for assado, se Ele não agir de acordo com o que eu penso, com o que eu acho, se Ele não fizer o que eu quero, eu vou embora. É ou não é verdade? Eu me lembro, irmãos, que na época quando eu brincava na rua, quando eu era criança, né? Não vou falar o nome dele, vai que ele ouve. Tinha um irmãozinho da igreja, que ele normalmente tinha um pouquinho mais de dinheiro, e ele que comprava as bolas. Só que nos jogos de futebol na rua não tem lei, né? Não tem lei. Então quando ele se desagradava do jogo, ou quando ele não conseguia jogar, ele pegava a bola e ia embora. Mas isso não existe com Deus, né? Nós não podemos fazer isso. Amém? Ele não muda. Amém? Normalmente a gente louva a Deus por isso. Ele não muda, porque a gente só vê
a questão da promessa, dos benefícios e do amor e da bondade. Daí a gente diz, ele não muda, graças a Deus, ele não vai deixar de me amar, ele não vai me deixar de me abençoar. Amém? E a gente diz, glória a Deus. Mas ele também não muda, irmãos, no que diz respeito àquilo que ele espera de nós. Amém? Ele também não muda no que diz respeito aos seus mandamentos. Amém? Porque eles são bons. A lei de Deus é boa. Tudo aquilo que ele propõe para o crente é bom. Mas nós estamos constantemente, irmãos, lidando com prioridades no nosso coração. Amém? Por causa da idolatria. Amém? Nós substituímos o lugar de Deus, deixamos de amá-lo como ele merece e passamos a colocá-lo para baixo na nossa lista de prioridades. Porque Deus, irmãos, pode sim nos frustrar. Como eu disse, não porque ele é imperfeito, mas é porque nós muitas vezes não o conhecemos. É importante, irmãos, entender esse tipo de amor que Deus espera. Amém? Além disso, irmãos, não sei se você percebe no texto ali, que ele deixa bem claro, ao falar de amor, ele está traçando uma lista de prioridades. Amém? Ele fala de pai, ele fala de mãe, ele fala de filhos, ele fala de irmãos, de irmãs, e daí ele termina com a sua própria vida. Ele está elencando prioridades, não necessariamente primeiro, segundo, terceiro, quarto. Amém? Quando uma pessoa solteira, a prioridade da sua vida será seus pais, mas a partir do momento que ela casa, torna-se o cônjuge. Amém? E deve continuar assim. Então, não necessariamente 1, 2 ou 3. Mas o que ele pretende dizer, irmãos, é que Deus precisa estar acima de todos esses amores. Amém? Amém, irmãos? Nós podemos muitas vezes, irmãos, amar a Deus como se ele fosse apenas mais um. Já parou para pensar nisso? Como se ele fosse apenas mais alguém, irmãos, que está disputando a sua atenção, ou a sua dedicação, o seu empenho. Já parou para pensar nisso? Será que muitas vezes, irmãos, nós não estamos fazendo isso com Deus? Ele espera que ele seja a prioridade na nossa vida, mas o nosso dia a dia, na verdade, ele está apenas disputando lugar. E isso, irmãos, entre aspas, Deus não disputa o seu lugar. Ele é. Ou ele é para você, ou ele não é. Você está entendendo isso? Deus não tem disputa entre a luz e as trevas. Ele pretende ser. Agora, se você não o está tratando assim, o problema é seu. Deus não está em disputa. Deus não está brigando com seu pai e com a sua mãe na sua lista de amores. Deus não está planejando algo lá, eu preciso ferir a Brenda de algum jeito para que o Felipe passe a amar a mim antes dela. Ele não está fazendo isso. Ele está sendo quem ele é, sendo Deus, o mesmo ontem, hoje e o que será para todos sempre. Amém, irmãos? Muitas vezes Deus está assim na nossa lista de prioridades. Ele deixou de estar no centro e a gente já não separa um lugar de honra. A gente já não separa um momento, uma dedicação. Ele está apenas disputando tempo, espaço. Muitas vezes nós tratamos Deus, irmãos, ou a fé, ou a igreja, ou a religião, como se fosse mais um dos nossos tantos outros hobbies que nos definem. O que você faz na vida? Ah, eu sou crente, vou na igreja, né? Eu jogo bola, eu, solto pipa. É só mais uma coisa, é só mais um hobby, é só mais um a fazer, e que na verdade não nos define de forma alguma. É superficial. Hoje em dia, irmãos, nós estamos vivendo tempos assim, em que a fé se tornou algo superficial. Sabe o crente que está lá no Instagram, que tem a bio lá, crente, embaixo, Sagitário. Dá embaixo uma frase de efeito que não tem nada a ver com a Bíblia, que se tu for parar para prestar atenção, nem se encaixa. Ou seja, superficialidade. Porque Deus não é prioridade, não molda as outras coisas, não molda os outros amores. O que Jesus está colocando em xeque aqui, irmãos, é a nossa prioridade. E ele diz: o verdadeiro discípulo me ama como Deus. Porque Jesus é Deus.
Amém, irmãos? O verdadeiro discípulo ama Jesus como Deus. E Deus está acima de tudo e de todos. Amém? Irmãos, você precisa entender isso. Ele está lá. Ele está lá. Ele não sai de lá. Ele não sai do trono. Ele não sai do lugar mais alto. Amém? Ele não sai de lá, irmãos. É você que se distancia. É você que o negligencia, talvez. É você que talvez vive o dia inteiro indiferente. E ele continua lá, irmãos. Ele continua lá, ele não sai do lugar. Deus não se inferioriza, meu irmão. Amém? Nós precisamos entender isso. Deus não é um ser que está com variação, com mudança. Ele não está sendo melhor, ele não está sendo pior, porque isso não teria como. Ele é perfeito. E o estado dele, irmãos, ele é o que é. Ele diz: eu sou. Amém? Eu sou, eu não mudo. Eu estou no mesmo lugar, da mesma forma. Eu sou quem eu sou, eu faço as mesmas coisas. Eu tenho o mesmo poder, a mesma soberania. Eu ainda sou o Todo-Poderoso, isso não vai mudar. E Ele está lá. Amém? Mas Ele precisa estar aqui também, irmãos, como prioridade. Ele precisa estar aqui também como centro. Eu insisto nessa frase, irmãos. Deus precisa ser aquele que molda todas as outras coisas da nossa vida. Todos os seus outros amores, todos os seus outros hobbies, tudo aquilo que você gosta, meu irmão. Você já parou para pensar que Deus quer ser a prioridade da sua vida quando você está cozinhando para a sua família? Cadê? As mulheres não vão dizer um amém aqui? Tem que dizer amém, porque as mulheres do lar são menosprezadas, irmãos. Quando na verdade o trabalho delas é tão essencial quanto qualquer outra coisa. Elas cuidam do lar, do lugar mais importante, meu irmão. Amém ou não, mulheres? Porque hoje em dia nós temos mulheres que odeiam os seus lares e amam as empresas. Por que isso perdeu valor, irmãos? Porque as mulheres não conseguem mais entender que elas podem amar, servir a Deus, honrar a Deus dentro dos próprios lares. Elas precisam ganhar dinheiro como os homens. Não tem nada de errado nisso, irmãos. Entenda o que eu estou falando. Mas você pode honrar a Deus nas pequenas coisas. Quando você está servindo sua esposa, honre a Deus. É assim que você mostra que você é discípulo dele. E sendo discípulo dele, você está mostrando que o ama de verdade. Nas pequenas coisas. Amém? Ou seja, irmãos, acima da sua própria vida, ame o Senhor. Sabe, irmãos, o que causa impacto nesse texto? É normalmente ler sem a perspectiva correta, sem os olhos de Deus. A pessoa que lê esse texto muitas vezes se incomoda com as comparações, irmãos. Até porque Jesus aqui usa exemplo de família. Amém? O descrente pode ler esse texto, ou até mesmo o crente sem a perspectiva correta, ele lê: mas como assim? Meu pai, minha mãe, meus filhos, meu esposo, minha esposa. Nossa, que exemplo complicado. Mas essa perspectiva é uma perspectiva carnal, mundana. Quando você olha, irmãos, com a perspectiva de Deus, você vai entender uma coisa: se você decidir amar mais alguém da sua família do que você ama a Deus, esse alguém não será amado como deveria ou como poderia ser. Você entendeu o que eu vou repetir? Quando você escolhe amar mais os seus filhos, por exemplo, ou o seu cônjuge, mais do que você ama a Deus, essa pessoa que você escolheu amar acima de Deus, irmãos, não vai ser amado da forma que deveria e nem da forma como você poderia amar, porque você não aprendeu o amor de Deus. Você poderia amar até melhor, mas não consegue, porque Deus não é o seu amor prioritário. E o fato dele não ser o seu amor prioritário significa que você ainda não aprendeu a amar assim como ele nos amou. E como eu disse no início, irmãos, no momento em que você tiver que escolher, você vai escolher a si mesmo,
Nas pequenas coisas você vai se priorizar ao invés de servir. Não leve isso só para o lado de morrer ou não por alguém, irmãos. Como eu disse, nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. E isso, irmãos, é um aprendizado constante. Toda vez que o crente ele se dedica a amar mais qualquer pessoa do que a Deus, ele está limitando o seu amor. Ele está inferiorizando a sua capacidade de amar. O que você precisa entender, irmãos, é que existe algo bom em você. Você é a imagem e semelhança de Deus, ou seja, você tem o amor de Deus. Amém? Qualquer pessoa, irmãos, por mais terrível que seja, existe lá dentro dela nem que seja o mínimo possível, uma capacidade de amar. Mas Deus quer te dar um upgrade. Deus quer te dar um plus, uma atualização. Ele quer dizer assim para você: João, você consegue amar mais a sua mãe. Eu posso te capacitar para isso. Apenas me tenha como prioridade. A partir do momento que o João entender isso, ele vai ver que o amor pela sua mãe aumentará. Ele vai aprender a se sacrificar pela sua mãe. E sabe o bonito disso, irmãos? Que muitas vezes o crente não percebe. Fazendo isso, quando chegar o momento do João casar, ele vai saber amar a sua mulher. Porque ele praticou. Ele praticou o amor, ele colocou em prática. Mas qual que é a ordem? Eu amo o Senhor primeiramente. Quando eu tiver um filho, eu vou saber amá-lo da melhor forma possível. Porque eu já amo o meu Senhor e Ele me capacitou para que eu possa amar como deveria e como eu posso. Amém? Essa é a perspectiva correta, irmãos. Seu amor pessoal jamais alcançará o padrão de Deus, meu irmão. O nosso amor pessoal, irmãos, o nosso amor às próprias custas, digamos assim, jamais vai conseguir alcançar esse amor, esse padrão. É uma capacitação que a gente recebe. Deus mesmo fala, irmãos. Ele usa o exemplo de um amor de uma mãe. Ele diz: pode uma mãe deixar de amar ou abandonar o seu filho. E ele diz: eu não abandonarei. Ele pega um dos amores mais altos. Ele diz: esse amor ainda pode falhar, mas eu não. O amor de uma mãe, que talvez seja o amor mais elevado, ainda pode ser imperfeito, mas Deus diz: o meu amor é perfeito. Você está entendendo isso, irmãos? Capacitação. Quando você ama Deus da forma que Ele deve ser amado, como Ele pretende ser amado, irmãos, Ele vai te capacitar para amar. E no momento de escolher, você vai escolher amar o outro. No momento de escolher, você vai escolher servir, irmãos, o outro. Pedro aprendeu isso. Pedro aprendeu, irmãos, como ele deveria amar. Quando ele ouviu: Pedro, tu me amas? Ele ainda não entendia, mas depois ele aprendeu. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo para amar, irmãos. E ele entregou a vida por Jesus. Ele amou as ovelhas de Jesus. Ele era um dos principais pastores, irmãos, da igreja primitiva. Ele aprendeu a amar, ele aprendeu a servir. Irmãos, e Pedro tinha família. Pedro tinha família. Ele tinha mulher, ele tinha uma sogra. A sogra dele foi curada por Jesus. Você está entendendo? Esse amor, irmãos, abraça toda a sua história, toda a sua essência, quem você é, em todos os lugares que você estiver, irmãos. Esse amor te capacita. Amém? Esse amor te encoraja. Quando você estiver desanimado, irmãos, é o amor de Deus que vem e coloca uma injeção de ânimo em você e te diz: é por causa disso que você está fazendo. Quando você está orando por alguém e parece que está tão distante e aquilo não vai se cumprir nunca, o amor de Deus vem e te abraça e te coloca uma injeção de ânimo e diz: vale a pena orar. Eu estou te ensinando a perseverar no amor.
O amor é diferente de paixão. Volto para o que eu disse lá no início, irmãos. A paixão é algo que pode até ser avassalador, pode até te desorientar, mas não dura muitas vezes. O que dura é o amor. O que dura é o amor. Muitos casais, irmãos, eu não estou falando que a paixão é algo ruim, só estou usando como exemplo. Mas muitos casais conseguem reacender a chama da paixão no casamento porque eles aprenderam a se amar. Porque se eles não se amassem, eles não conseguiriam e acabariam sucumbindo, e daí a gente vê tantos divórcios. A taxa de divórcios aqui no país, irmãos, é gigantesca. Se você for pesquisar, você vai ver quantas pessoas já se casaram 3, 4 vezes. Porque nunca tiveram amor, nunca amaram ninguém. Apenas gostaram, apenas se apaixonaram, apenas tiveram um desejo que não foi suficiente. Eu estou falando isso, irmãos, porque a nossa vida com Deus e o nosso relacionamento com Jesus é baseado em amor. Se você apenas gostar dele, pode ser que não seja suficiente. Como não foi para Pedro, irmãos, em determinado momento. Quando Jesus disse: eu vou para a cruz, vão me matar, Pedro disse: não, Senhor, por você eu dou a minha vida. E o que Jesus disse para ele? Antes que o galo cante. Antes que o galo cante, ou seja, ainda nessa noite, depois que a gente sair do Getsemane, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Não tinha sido suficiente, irmãos, mas depois Pedro aprendeu. Nós podemos aprender, irmãos. Eu quero que o que resulte disso aqui hoje, irmãos, é que Deus quer nos elevar a esse padrão. Amém? Em que há um custo, sim, em segui-lo, irmãos. O custo do amor é grande. É necessário abrir mão, é necessário renunciar muitas vezes. Vai ter situações da sua vida, da sua jornada como cristão, irmãos, do seu caminho em direção à salvação, em que você vai ser colocado diante das escolhas e você vai ser imposto a você escolher, seja por alguém ou seja no dia a dia mesmo. Você faz decisões por Deus ou não todos os dias, irmãos. Todos os dias. Você faz. Sabe quando você resiste a um pecado que está te atormentando? A uma tentação, na verdade, antes dela se tornar um pecado. Sabe quando você resiste, corta? Você escolheu amar o Senhor. Você escolheu priorizá-lo. E daí a Bíblia diz que Deus é fiel, irmãos. A Bíblia diz que Ele vai te amar. E você nunca vai alcançar, irmãos, porque esse amor é gigantesco. Mas você vai aprendendo e você vai sendo aperfeiçoado. Nós deveríamos, irmãos, exercitar mais o mandamento do amor. Exercitar mesmo, irmãos, como um exercício. Mesmo quando a gente não vai com a cara, mesmo quando não é atraente, mesmo quando é difícil talvez abrir mão de determinada coisa, mesmo quando é difícil muitas vezes renunciar de algo que nos dá prazer, irmãos. Quando você escolhe amar o Senhor, você pode ter certeza, irmão, a recompensa virá. Amém? É a partir do amor de Cristo por nós, irmãos, que Deus nos capacita a amá-lo de volta. E com isso, irmãos, se for nesta ordem, nós aprenderemos a amar o próximo. Nós aprenderemos a amar a nossa casa. As mães que estão aqui, sabia? Vocês podem amar melhor os seus filhos. Amém? Não é destratar o amor que vocês já têm. É apenas dizer que é possível amar mais. Quando a Bíblia diz, irmãos, se não me engano em Hebreus, que os nossos pais nos ensinaram como melhor lhes parecia, não está dizendo que eles estavam 100% corretos.
mas era a luz que eles tinham. Essa sua luz pode aumentar. Está entendendo? Não significa que Deus está validando todas as ações de todos os pais. Ele está dizendo, era a luz que eles tinham. E essa luz pode aumentar na sua vida. Essa capacidade pode aumentar na sua vida. E você vai passando isso, irmãos, de geração em geração. Você vai ensinando. Quando seu filho crescer e chegar a vez dele, ele vai colocar em prática. Amém? E ele vai passar para o filho. Irmãos, isso é bênção geracional. Era uma das promessas feitas a Abraão. De geração em geração, você verá os seus descendentes usufruírem da promessa. Mas só que nós somos muitas vezes, irmãos, tão egoístas que a gente não pensa na frente. Eu quero que você seja sincero com você mesmo. Você já pensou nos seus netos? Você já pensou nos seus bisnetos? Mesmo que você não esteja aqui. Irmãos, Abraão não entrou em Canaã, na terra da promessa, de uma vez por todas. A promessa tinha sido feita a ele, mas ele não entrou na terra tomando posse dela. Muito pelo contrário. Já parou a pensar nisso? O pai da promessa, a Bíblia chama Abraão de o pai da promessa. Canaã era uma promessa feita a Abraão, mas ele não tomou posse da terra, irmãos. Nem Isaac e nem Jacó. Jacó foi parar no Egito. Quem entrou na terra, irmãos, foi na época de Josué e Caleb. Muitos anos depois. Muitos anos depois. Os ossos de Abraão provavelmente nem existiam mais. Mas a promessa era para a sua família, para as gerações que vieram. Você já pensou nisso? Irmãos, eu já disse aqui uma vez, mais importante do que deixar a herança, irmãos, procure deixar um legado. Mesmo que você não tenha nada, mesmo que você deixe, sei lá, um ninho de firma como herança, procure deixar um legado. Ninguém vai tirar isso dos seus filhos, irmãos. Se eles souberem amar como você amou o Senhor, eles vão mudar o mundo, começando nos pequenos lugares, nas pequenas coisas. Deus movimenta pequenas coisas todos os dias, irmãos. A gente sempre espera o extraordinário. A gente sempre espera o extraordinário e não aprende a viver o ordinário, o dia a dia, o cotidiano. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Na verdade, irmãos, quando acontece de amar mais a nossa família, ou até mesmo a nossa própria vida, irmãos, ela é amada no lugar de Deus. Ou seja, acaba se tornando um ídolo que controla toda a nossa vida e toda a nossa agenda. Quando você decide amar, irmãos, alguma coisa mais do que você deveria amar, ou quando você decide amar alguém, ou até mesmo a sua própria vida mais do que o Senhor, essa coisa, irmãos, que você decidiu amar se torna um ídolo e passa a controlar a sua vida. Como eu disse, passa a controlar a vida, a agenda, o cotidiano, e essa vida gira em torno daquilo. Volte comigo ali em João capítulo 12, irmãos, já estou encerrando. Verso 25. João 12, 25. João 12, 25. Olha o que Jesus diz a respeito de prioridade, irmãos. Quem escolhe uma prioridade, na verdade, acaba perdendo tudo. Olha o que ele diz no verso 25. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Repare aqui, irmãos, ele está dizendo: aquele que escolhe a vida como prioridade, acabará morrendo.
pois colocou no lugar que deveria pertencer o Senhor, a prioridade. Aquele que escolheu a própria vida como prioridade acabou morrendo, mas Jesus diz: aquele que escolher o Senhor conservará a vida para a eternidade. Amém? O pastor Leandro Vieira, irmãos, ele escreveu algo, foi interessante porque esse esboço aqui já está preparado há algum tempo já. E quando ele escreveu isso, era no momento que eu estava preparando esse esboço. E veio muito de encontro, irmãos, parecia uma confirmação assim. Não gosto de espiritualizar essas coisas, mas ele escreveu bem assim, ó: nada é muito custoso quando se tem uma perspectiva da eternidade. Nada é muito custoso quando se tem uma perspectiva da eternidade. O custo do amor, irmão, se você olhar da perspectiva humana, pode ser algo pesado mesmo. Colocar coisas como pai, mãe, filho, a vida, num degrau abaixo pode ser algo pesado. Mas quando você enxerga escolher, irmãos, quando você enxerga da perspectiva de Deus, você acaba ganhando todas as outras. Você acaba ganhando todas as outras de uma forma melhor. Aquele que escolher amar Jesus sobre todo o resto, irmãos, é porque enxergou além do custo, enxergou além da perda, enxergou a eternidade. Essa é a perspectiva, irmãos. Quando você chegar na eternidade, irmãos, preste atenção aqui, eu já estou ensinando. Quando você chegar na eternidade, você vai perceber que valeu a pena. Amém? Quando você enxergar, irmãos, da perspectiva da eternidade, ou como eu acabei de dizer, quando você chegar lá, você vai perceber que valeu a pena abrir mão, renunciar. Valeu a pena ter o Senhor como prioridade, não como mais uma coisa que disputa espaço com todas as outras e que invariavelmente perde aí. Você vai ver que valeu a pena, irmãos, enxergar com os olhos do Senhor. Romanos 10, acho que no verso 17, Paulo diz: nós não nos guiamos por vista, irmãos. Nós andamos por fé. Enxergar além do que os olhos podem